Sejam bem-vindos ao vídeo introdutório sobre esta playlist de React Router. O meu nome é João Ribeiro, vou acompanhar-vos aqui nesta playlist. Será uma playlist relativamente curta e, muito importante, ela vem na sequência da playlist de React, a introdução ao React e a forma como nós podemos construir aplicações com React. Por conseguinte, para poderes acompanhar esta playlist sobre React Router, eu vou partir do pressuposto que assististe a todo o conteúdo da playlist de introdução ao React, que está disponível também aqui no meu canal do YouTube. Mas afinal de contas, o que é o React Router? Bom, o React Router é uma biblioteca de roteamento para React.js. O que é que significa roteamento? Significa definição de caminhos. Quando nós utilizamos uma aplicação web que tem links de navegação, por exemplo, nós temos então aí um sistema de roteamento. Quando clicamos num determinado link, a nossa aplicação web carrega, por exemplo, uma outra página vinda do servidor. No caso do React Router, ela serve para criar a navegação entre as URLs numa aplicação de React. E nós sabemos que uma das principais características do React é, para além do facto de ser reativo, é o facto de, na maior parte dos casos, nós podermos criar uma aplicação designada por Single Page Application, isto é, toda a aplicação é descarregada para o lado do cliente e depois é aí que acontece toda a magia. Ora, tradicionalmente, numa aplicação que não é uma SPA, uma Single Page Application, quando nós clicamos numa determinada URL ou link e pedimos para que seja aberta uma nova página, é feito um novo pedido ao servidor, o servidor vai devolver os recursos necessários para construir essa página e temos um refrescamento do nosso browser. Ora, o React Router, incluído dentro de uma aplicação de React, permite exatamente fazer ou evitar, neste caso, que isso aconteça. Isto é, nós temos toda a aplicação do nosso lado e quando navegamos com o React Router nós estamos aqui a saltar entre diferentes views, sendo que aqui o conceito de view é um novo componente que depois tem componentes aninhados dentro de si. Portanto, ele permite criar aplicações com múltiplas páginas sem a existência do habitual reload que nós conhecemos, por exemplo, para quem desenvolve aplicações ou páginas web com o PHP, por exemplo. Não vem incluído com o React, daí esta playlist em separado. Portanto, é necessário adicionar ao nosso projeto de React, mas posso desde já adiantar que é muito frequente usar esta biblioteca no desenvolvimento das aplicações de React. E na fase em que eu estou a fazer a publicação destes vídeos, nós estamos numa fase de nascimento da versão 6 do React Router. O React Router já existe há bastante tempo implementado aqui na criação deste tipo de aplicações. Foi utilizada a versão 5 durante bastante tempo e agora, na altura em que eu estou a fazer este vídeo, e sublinho isso com muito ênfase porque podes estar a ver este vídeo já numa fase muito posterior, nós estamos ainda na transição entre a versão 5 e a 6. Sendo que a versão 6 acabou de sair das suas versões beta e, por conseguinte, já deve ser a versão que tu deves implementar nas novas aplicações. Qual é a importância de nós falarmos também sobre a versão 5? Iremos fazê-lo lá mais para o final desta playlist. É que, eventualmente, com o conhecimento da utilização do React Router, podes ter a necessidade de pegar em projetos que utilizavam a versão 5 e, por conseguinte, é importante perceber quais são os conceitos que estão implementados nessa versão, porque houve várias alterações substanciais entre a versão 5 e a versão 6. Nesta fase inicial da playlist nós vamos aprender a trabalhar com o React Router, a versão 6. Lá para o final vamos então explorar um bocadinho da versão 5 para ficares com conhecimentos suficientes para poderes trabalhar ou recuperar algumas aplicações anteriores com o React Router 5 e perceber o que é que ali está a acontecer. Bom, eu não vou explicar agora em detalhe o que eu vou fazer, eu vou apenas mostrar-te para que serve o React Router de uma forma muito simples. Nós neste momento temos aqui um projeto de React extraordinariamente fácil de perceber. Temos aqui o nosso index que faz a importação de um componente que é a nossa app, faz a sua renderização, a nossa app está aqui, tem apenas aqui um H1 e tem aqui comentado a importação de 3 componentes. Estes 3 componentes estão dentro desta pasta, cada um deles muito semelhante uns aos outros, muda apenas aqui o nome, para nós conseguirmos ver a apresentação aqui do Services, do Home e do Contacts. Bom, neste caso o que é que vai acontecer aqui? Eu quero adicionar um sistema de roteamento com o React Router e não vou estar a explicar muito. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é a instalação do React Router e para isso eu vou fazer o npm install e vamos colocar aqui React Router -dom e vamos colocar aqui um @6. Isto para garantirmos que vamos instalar a versão 6.
Então, neste caso, eu vou fazer a instalação. A instalação significa adicionar este módulo ao meu projeto. É muito rápido, está adicionado e a partir daqui posso começar a utilizá-lo dentro da minha aplicação. Como é que eu vou fazer? Neste caso, eu vou importar aqui o que eu necessito do React Router para colocar o React Router a funcionar dentro da minha aplicação. Vamos fazer aqui uma destruturação da seguinte forma. Import. Vamos abrir aqui e fechar as chaves e vamos colocar aqui um Browser Router. Vamos necessitar disto, depois iremos perceber para que é que ele serve. Routes e Route. Precisamos de importar estas três estruturas do React Router DOM, ok? Agora, eu vou aqui descomentar estes componentes que aqui estão, porque eles não estão ainda a ser usados na minha aplicação, portanto vai aparecer aqui quando eu fizer um npm start, e vocês devem instalar o React Router sem estarem a utilizar o npm start, isto é, sem estarem a correr o ambiente de desenvolvimento, para que depois ele possa perceber que foi adicionado um novo módulo ao nosso projeto. Então vamos fazer aqui o npm start, ele vai abrir aqui uma nova tab com um resultado semelhante a este, ou neste caso, cá está, vamos ter aqui várias informações ou avisos a dizer que o home está definido, mas nunca está a ser usado. Bom, o que nós vamos aqui fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui Browser Router, e aqui vou fechar este componente, ok? Esta estrutura, vamos lhe chamar assim por enquanto, do React Router, Browser Router. Agora vou adicionar aqui, por baixo do H1, as minhas rotas. Então vou colocar aqui Routes, ou neste caso vamos abrir aqui um componente chamado Routes. Ele já fica ali fechado e dentro dele eu vou definir as minhas rotas. Route. Ok? Portanto, estamos aqui a utilizar todos estes três elementos que ali estão. Bom, o que é que eu vou fazer aqui na minha route? Eu vou aqui transformar desta forma para que fique mais simples de perceber. Eu vou definir uma path, não interessa por enquanto o que é que significa, vou colocar aqui uma barra e agora vou definir um outro atributo chamado element. E para este elemento, o que é que eu quero que seja renderizado para esta path? Eu quero o meu home. Então vamos colocar aqui home. Ok? Neste caso, o nosso componente home. De seguida eu vou replicar as três vezes, neste caso vou ficar com 3 rotas, e aqui vou dizer que quero o services. E aqui em baixo vou colocar o contacts. Agora vou simplesmente fazer aqui o services para aqui, para este componente, e aqui este vai ficar assim. Bom, vamos verificar o que é que aconteceu na nossa aplicação. Repara como já aparece aqui o home, isto é, o conteúdo deste componente. Se eu agora quiser alterar a minha página, eu vou, por exemplo, pegar aqui no Services e vou adicionar manualmente ali na minha rota. Isto na minha URI. Se eu agora pressionar, repara como já aparece o Services. Isto é, passei a ver o conteúdo deste componente. E se eu agora colocar aqui o Contacts, vamos passar a ver o Contacts. Se eu não colocar rigorosamente nada, o que vai acontecer aqui é o regresso à página do Home. Como podes verificar, é uma estrutura que parece relativamente complexa, mas na prática estamos a embeber os nossos componentes e toda a nossa aplicação no interior da nossa app e vamos envolvê-las com uma estrutura de componentes relacionados com o React Router. A partir do próximo vídeo vamos começar a perceber melhor o que é que significa cada uma das coisas e vamos obviamente depois ao longo desta playlist incorporar outro tipo de elementos que nos permitem fazer, por exemplo, hiperligações e criar o tal sistema de navegação dentro da nossa aplicação React.